Minasan, konnichiwa, Priti desu. Logan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Carla Vanessa pergunta: adoro o vídeo de vocês, acho muito legal e assisto sempre. Uma pergunta: vocês disseram que já estão aí há mais de 10 anos e que agora estão estudando o idioma. Como vocês se comunicavam? Ou entendi errado e vocês estão fazendo outro tipo de curso e não de idioma? Beijos, adoro vocês. O curso que a gente está fazendo, que começou exatamente este ano, é apenas do idioma japonês. Quando a gente chegou, a gente não sabia falar o idioma japonês. Então, para se comunicar, como a gente veio por empreiteira, eles que resolviam as coisas pra gente. Se precisasse ir na prefeitura, no médico, né, resolver qualquer tipo de documentação, eles que faziam pra gente. A gente entrava em contato com algum brasileiro da empreiteira, né, e eles que resolviam. Por esse motivo que a gente quase que não precisa falar japonês quando vem trabalhar em alguma fábrica aqui no Japão. Próxima pergunta! Desenhando pergunta. Uma perguntinha para vocês. Quando vocês chegaram aí no Japão, foi difícil para encontrar um apartamento, já que vocês não tinham muita noção de falar japonês? Obrigado pelo vídeo, adoro você. Não dá pra ver no vídeo, mas hoje tá de novo com tempo de chuva porque tá vindo outro taifu. Como respondemos na pergunta anterior, quem resolvia as coisas de documentação, prefeitura, médico, era tudo a empreiteira. E quem arrumou o apartamento para nós também foi a empreiteira, né? No caso, nós viemos com empreiteiras diferentes, mas ambas as empreiteiras arrumaram o apartamento pra gente. O fato de você não saber nada sobre o Japão e não saber também o idioma faz você ser completamente dependente da empreiteira, né? Então, nesse ponto, assim, entre aspas, a gente acha bom também porque eles resolvem tudo, né? Então a gente foi aprendendo devagarzinho, vivendo aqui no Japão, mas logo quando a gente chegou, foram eles que ajudaram bastante a gente e resolveram tudo. Próxima pergunta! Hinata e Lucy pergunta: oi, amo os vídeos de vocês, são muito engraçados e divertidos, mas vocês deixam a gente com vontade de ir aí para o Japão também. Mas vamos à pergunta. Eu queria saber como vocês se acostumaram com os horários e como foi quando vocês chegaram no Japão. Beijos, adoro vocês. Meu nome é Andréa, tá? Bom, Andréa, quando nós chegamos aqui no Japão, foi um pouco estranho para se acostumar, porque você faz uma viagem de 27 horas? Quantas horas que é? 25 a 30 horas, mais ou menos. 25 a 30 horas, acho que no meu caso foi umas 27 horas. Então você não dorme bem no avião, você não sabe que horas são no Brasil, você não sabe que horas são no país que você tá lá parando. Quando eu cheguei aqui no Japão, era de noite. Eu lembro que eu estava muito cansada. Não foi difícil de se acostumar pra mim, né? Eu cheguei, já dormi de noite. Não foi difícil pra se acostumar não, com o horário. No meu caso, fazem 10 anos atrás que eu cheguei aqui no Japão. Eu não consigo me lembrar exatamente como foi, mas como a Pris comentou, a viagem é muito longa. Você chega aqui bem bagunçado em relação ao horário. Mas em uma semana, mais ou menos, na minha opinião, você já tá adequado, já tá adaptado ao horário aqui do Japão normal. Próxima pergunta! A próxima pergunta é do Lucas Elbank. Logan e Priti, quando vocês mudaram para o Japão, qual foi as maiores dificuldades que vocês encontraram ao chegar aí? E o que é mais difícil aí no Japão? Se adaptar ao dia a dia ou à alimentação? Como a gente já comentou na pergunta anterior que a gente veio trabalhar por empreiteira em fábrica, acho que não tem muita dificuldade, porque qualquer coisa que você não saiba sobre o Japão, vai ter alguém, um veterano aqui, um brasileiro veterano que já sabe e vai te dar uma mão, vai te ajudar. Ou então, principalmente o pessoal da empreiteira, né? Que são responsáveis por você, então eles vão estar sempre te ajudando, né? Então eu não achei que teve muita dificuldade. Eu acho que fora essa parte, assim, de documentação, médico, né, que a empreiteira resolve pra você, então você não tem dificuldade nesse ponto. Pra mim, uma coisa que foi um pouco difícil foi até achar, assim, as coisas certas, assim, pra comer, pra produtos de farmácia, até você se acostumar com uma marca ou um produto que você goste, porque quando você chega você não conhece nenhum e você, no nosso caso, a gente não conseguia ler, né, então a gente não sabia sabores, pra que servia direito, a gente ia comprando meio que às cegas, assim, e vai testando. Eu não via como uma dificuldade, mas tem exatamente isso que a Prit falou, né, essa pequena adaptação que você precisa pra saber o que você gosta, o que você quer comprar, o que é diferente, mas faltou, agora que eu lembrei, uma coisa assim que me dava, que foi difícil de se adaptar, digamos assim, foi a saudade que eu tinha de conversar com os meus amigos, com a minha família, e não dá pra conversar todo dia, né, por causa do valor da ligação pro Brasil também. Acho que foi só isso, mas bem pouco também. Acho que a maior dificuldade realmente é essa mesmo, né? Você chega, não conhece ninguém, né? Não tem aquela pessoa que você confia, né, pra contar o que você tá passando, a saudade que você tá sentindo, né? É um pouco difícil mesmo, assim.
começo, né? Sobre a dificuldade de se adaptar à alimentação, então ao dia a dia, né? No meu caso, eu acho que como a gente no Brasil, né, eu tenho descendência japonesa, algumas comidas japonesas eu já comia no Brasil, né? Então vim pra cá assim, eu só vi coisas iguais assim, né? Não teve tanto problema. Agora, o dia a dia, isso daí foi difícil, porque no Brasil eu não trabalhava 12 horas por dia, né? Não trabalhava 10 horas por dia, né? Fazia 5, 6, 7 horas extras. No fim de semana também no Brasil a gente não trabalhava, né? Então, no fim de semana você tava com a família ou você usava esse tempo pra se divertir com alguma coisa, né? Agora, quando a gente chegou aqui, era só trabalhando. E quando chega a sua folga, que não é no fim de semana, você usa ela só pra descansar, né? Pra descansar, pra limpar a casa, pra lavar a roupa. Você passar da vida de morar assim com seus pais e aí você cuidar da sua vida, né? Então, esse cotidiano, isso daí foi difícil. Acho que o dia a dia foi mais difícil do que a alimentação mesmo. Eu também não tinha uma alimentação muito regular, assim, né? Uma alimentação muito saudável no Brasil, então acho que o dia a dia foi mais difícil. Próxima pergunta. Como é que para isso daqui? Saiyajin Player pergunta: gostaria de fazer 2 perguntinhas aos dois. Quando vocês chegaram no Japão, vocês tiveram problemas em se acostumar com a cultura, o idioma, o clima e as pessoas? Aqui tem 4 perguntas já. Quando vocês chegaram aí no Japão, vocês já sabiam falar japonês ou não? 5ª pergunta. Se não, qual foi a sensação de aprender a falar, ler e escrever? Aqui tem mais 3. Então nós temos aqui 8 perguntas. Respondendo então a pergunta sobre se acostumar com a cultura, idioma, clima e as pessoas. Sim, foi muito difícil, sim. Bom, é tudo muito diferente, foi muito complicado sim para se acostumar, mas em relação às regras, a gente vê que o Japão ele funciona melhor com as regras do que o Brasil com poucas regras, né? Por exemplo, aqui no Japão, quando você chega, de noite aqui é tudo muito silencioso. Dá 9 horas da noite, 10 horas da noite é um silêncio assim total, coisa que no Brasil não acontece muito. Não é que não tenha, tem, né? Mas não acontece muito. Difícil. E aqui funciona bem, porque à noite a gente quer descansar, a gente quer dormir. No começo é meio ruim, porque você também não pode fazer barulho, né? Você não pode começar a limpar a casa às 10 horas da noite, você não pode deixar a TV ligada alta, você quer assistir filme à noite, não pode, né? Você tem que pôr fone de ouvido. No começo foi um pouco complicado de se acostumar, mas a gente vê que é melhor assim do que sem isso, né? Então a gente acha muito bom hoje, né? A gente se acostumou bem. Uma outra coisa que a gente reparou assim quando chegou também é que a cidade que a gente mora é do interior, né? A gente já chegou morando em cidadezinhas do interior. À noite não tem luz no poste, iluminação. Não que não exista, tem, mas é difícil achar. Então às vezes você passa por ruas assim completamente escuras, né? Um breu enorme e não tem problema nenhum. Então no começo a gente tinha muito medo disso, né? De sair por essas ruas, andar por essas ruas assim. Eu tinha um receio muito grande, né? Hoje já não tem esse receio mais. Uma outra coisa que a gente achou um pouco estranho aqui é que andando nas ruas e nos parques, geralmente não tem lixo, não tem uma lata para você jogar o seu lixo. Então o que você tem que fazer é levar o seu lixo embora para casa. E é isso que a gente faz, né? No começo a gente achava estranho, ficava procurando, onde é que tem, e nada de achar e ter que levar para casa. A gente achava estranho, né? A gente estranho achava é um bem pouco estranho. ruim, na verdade, um né? pouco ruim. Porque não faz parte da nossa cultura. Né? E você tem que ficar carregando o seu lixo na mão, né? Mas hoje a gente já se acostumou e é melhor assim, porque deixando o lixo no lugar, tem muito corvos e eles fuçam mesmo o lixo e eles acabam espalhando o lixo por aí, né? Então, não tendo o lixo no lugar, não vai ter o lixo para os corvos espalharem por aí. Resumindo então, de uma maneira assim simples, nós achamos assim um pouco diferente essas coisas de cultura, idioma e tudo mais, mas a adaptação também, dependendo de você, lógico, né? Não é difícil, você consegue se adaptar e você consegue ver as coisas diferentes que são boas, né? Sobre a pergunta se a gente já sabia falar ou não japonês, nós respondemos essa pergunta em outro vlog, então confiram. E sobre a sensação de aprender a falar, ler e escrever. Sobre essa pergunta é um pouquinho difícil de falar. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não me imaginava falando japonês, até porque pra mim não eram letras, como eu também já comentei em outro vídeo, né? Parecia um monte de desenhinhos. Então eu achava que quando eu fosse estudar uma língua diferente, eu ia estudar e de um dia para o outro eu já estaria falando. E eu vi que não é assim, né? Foi bem devagarzinho, né? Que eu fui me adaptando e o ouvido foi melhorando e eu também consegui falar um pouco. Então é bem lento o processo. Ainda mais talvez por causa dessa diferença enorme entre Brasil e Japão, né? São opostos no globo terrestre. Então talvez por isso. Pra mim, a sensação de estar aprendendo japonês, a gente ainda não fala 100%, apesar de ter muita gente assim que elogia, né? A gente fala que a gente fala muito bem, a gente não fala 100%. Longe disso? Longe disso, a gente fala muito errado
falando, a gente tem muita dificuldade em certos assuntos, né, para conversar em japonês, mas a sensação que eu tenho é de que a gente tá ficando mais independente. Como a gente falou, a gente dependia muito da empreiteira para ir na prefeitura, por exemplo. Agora que nós estamos só estudando, a gente não tá trabalhando, não tem ninguém para ajudar a gente. Então a gente vai sozinho na prefeitura. Isso é muito legal, é uma coisa que a gente se sente mais independente, a gente se sente podendo fazer as coisas sozinhos, né? O que a Prit comentou eu esqueci de falar, mas realmente é essa sensação que me agrada. A sensação de poder fazer o que eu quero, da maneira que eu quiser, porque eu consigo falar. E tirar essa dependência da empreiteira, né? Então esse sentimento é a melhor coisa que eu tô sentindo agora aprendendo japonês. Sobre as pessoas, quando a gente chega aqui no Japão para trabalhar, o nosso dia a dia é com os brasileiros. Na fábrica a gente se comunica muito com brasileiros, dificilmente a gente tem contato com o japonês. Então, sobre essas pessoas, eu queria falar assim que é um pouco difícil, porque no Brasil, por exemplo, eu morava em São Paulo e as pessoas de São Paulo são de um jeito. Agora, na fábrica, você encontra pessoas do Brasil todo, de todos os lugares. Então, os costumes das pessoas, a maneira com que elas se comunicam... são completamente são diferentes. Completamente diferentes. Às vezes a gente faz uma brincadeira e a pessoa não gosta, mas você não entende por que ela não gosta, mas é porque ela vem de outro lugar do Brasil. Não é comum pra ela fazer esse tipo de brincadeira, né? Às vezes a pessoa também vem brincar com você e você acha estranho, mas pra ela é normal. No começo foi um pouco complicado pra gente. Apesar de serem todos brasileiros, a cultura também é diferente. Agora, comentando sobre os japoneses, nós temos culturas muito diferentes, né? Até como eu falei, né? São lados opostos, tudo muito diferente. Se você não consegue compreender o costume dele, a cultura do japonês, é impossível você entender o sentimento deles, né? Eu tinha uma visão de que os japoneses eram frios, né? E isso eu ouvi muito. A gente ouve muito, né? Acho que vocês também devem ouvir bastante. Mas eu aprendi que não é. Eles simplesmente não gostam de falar de sentimentos como nós falamos, como nós aprendemos a falar no Brasil. Mas demorou um bom tempo para eu entender isso. Na verdade, eu acho que alguns até falam, mas quando a gente chegou, a gente não sabia falar japonês. Então, como que você vai conversar essas coisas com o japonês? Algumas brincadeiras você consegue fazer com eles, né? Porque não necessita exatamente da linguagem. Mas para conversar coisas sérias, como sentimentos, assim, não tem como você conversar, né? No começo você não sabe falar japonês. É difícil você abordar um tema assim tão profundo, sendo que você não consegue conversar. Mas depois que a gente desenvolveu bem essa parte da conversação, a gente chegou a conversar com japoneses sobre assuntos mais sérios e até consolar um pouco quando o nosso amigo estava triste ou coisa do tipo, né? Nosso amigo japonês. Hoje nós resolvemos responder algumas perguntas relacionadas a quando a gente chegou aqui no Japão. Existem muitas outras histórias e muitas outras coisas que a gente pode falar sobre quando a gente chegou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que você é curioso e quer saber sobre quando a gente chegou, continuem deixando as suas perguntas para nós, que isso ajuda bastante e a gente gosta muito de responder o comentário de vocês. Esse vídeo foi um pouquinho diferente, ele foi um pouco estático, porque a gente pegou e escolheu alguns temas assim mais sérios para responder. Então a gente acha também que ele vai ficar um pouquinho longo, mas mesmo assim a gente espera que vocês tenham gostado e que se divirtam também com essas perguntas e respostas. Lembrando vocês que temos vídeos novos toda terça, sexta e domingo com Será que isso funciona? Vocês estão gostando? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado também pelo carinho e apoio sempre. E até sexta-feira. Mata né? Mata né? Bye bye. Bye bye.